Sejam muito bem-vindos ao Inside the Sales, nosso podcast semanal, que a gente traz aqui vários especialistas de vendas, marketing, gestão, para compartilhar experiências e desafios. Sou o Rafael Alexandre, se você já escutou o podcast, já ouviu aí meu nome, né? Eu sou apresentador e partner aqui na Inside. E se você ainda não escutou ou não assina, te convido a entrar no nosso canal do YouTube e do Spotify, a gente tem bastante conteúdo legal. Estamos na reta final aqui da primeira temporada, tem mais poucas gravações, então te espero lá, compartilha, que o canal está só começando. Gente, hoje a gente vai trazer um convidado muito legal, né, que inclusive eu tive o prazer de trabalhar junto aí, que é o meu xará, o nome dele é Rafael também, o Rafael Portela. E o Portela, ele fez uma carreira fenomenal, né, em vendas, um cara que eu acompanho bastante, eu vou deixar ele se apresentar, mas o nosso tema que eu queria trazer aqui hoje é um tema mais específico, que é uma dúvida recorrente que eu recebo, né, todos os dias, que é quando o gestor deve, né, e como vender diretamente, principalmente a galera aí de liderança de times, né, que tem aquele questionamento, será que eu tenho que entrar na venda? Será que eu tenho que vender? Ou quando faz sentido eu fazer isso? Ou será que eu tenho que ir para uma linha de coaching? Então é um questionamento que, inclusive, o surgimento dele saiu num post do próprio Portela, aí, um conteúdo bem legal. Portela, seja muito bem-vindo, cara, ao nosso podcast e te apresenta para a galera que não te conhece ainda. Opa, obrigado, Rafa. Cara, eu sou o Rafael Portela, né? Como o Rafa Alex falou. Trabalho em vendas aí desde sempre, né? Falo que vendi alma muito cedo, né, Rafa? Então, estou aí há 15 anos aí trabalhando em venda, né? Desde os meus estágios. Já passei aí por energia, por tecnologia, principalmente SaaS, né? Por educação. Agora eu estou num desafio bem grande, bem específico, com a minha empresa de oceanografia, né? E, né, estou como head aí, liderando, né? Eu gosto muito dessa parte mesmo da gestão, da parte tanto de gestão de pessoas, quanto da parte aí de gestão de processos, né? De análise, relatório. E é isso aí, tamo junto. Show de bola, cara, show de bola. Então, cara, para a gente começar, Portela, né? E tu que tá nessa operação, fala um pouquinho mais da empresa, para o pessoal e o que vocês fazem aí, só antes de começar. Claro. Cara, é uma empresa que surgiu no Instituto de Oceanografia da USP, né, daqui de São Paulo. É uma Legal. empresa que foi fundada por oceanógrafos, né? E teve um crescimento muito orgânico, né? É totalmente bootstrapped, né? Tem uma parte bem de tecnologia, que é o serviço principal, que é um sistema de monitoramento meteoceanográfico para portos e terminais portuários, praticagem, que ajuda a coletar dados, né? Via sensores e obviamente tem um site, tem todo um tratamento, e tem relatórios, né, específicos, e tem uma parte também que vende só os sensores, né, que é uma venda ali direta desses equipamentos para offshore, para pesquisa, né, para quem queira monitorar aí o mar, né. É Entendi, bem isso, específico, mercado bem nichado, específico, bem bem legal. nichado. E para ti foi uma novidade esse mundo, cara, da oceanografia, ou você já dominava, assim, por alguma experiência passada? Não, cara, foi uma novidade. Assim, eu, no início da carreira, né, minha primeira experiência profissional foi com venda de serviço logístico de petróleo e gás, de offshore. Então, Legal, lá atrás, assim, eu estou resgatando muita coisa ali de, por exemplo, modelos de importação, né, que que legal. tá refrescando a memória, mas, cara, a maioria é da parte de produto, né, é totalmente novidade, assim. Está sendo uma experiência legal também, né? Para ampliar os conhecimentos aí. Show de bola. Ô, Portela, conta para mim, para a gente começar o tema aqui e mergulhar na temática de hoje. Por que que na maioria das vezes, né, cara, as empresas têm essa visão de que o gestor, o líder, não deveria vender, né? Enfim, como é que tu enxerga isso no mercado hoje? Porque eu acho que depende muito de cultura, mas, de modo geral, eu tenho visto que as empresas têm esse viés, às vezes, de que quando o vendedor senta para vender é ruim, né? Que seria desculpa, o gestor, o líder, né? Para vender é ruim porque o próprio profissional deveria vender. Como é que tu vê essa nuance e tua opinião sobre o tema? Boa, Rafa. Cara, eu acho que você tocou num ponto aí crucial, né? Eu acho que já começa em questão cultural, né? Uhum. Tem empresas aí que, cara, eu sou chefe, eu não me envolvo com nada operacional, né? E tem empresas que é assim, cara,
eu sou o líder, mas eu preciso ali estar muito junto e eu preciso pegar pelo braço, eu preciso fazer, senão o time não vai fazer, né? É, minha opinião, né, é que idealmente, né, não deveria ser uma atividade recorrente, né? Por uma série de motivos aí que eu acho que a gente vai acabar explorando nesse papo, mas eu acho que o principal é que são competências diferentes, né, Rafa? E às vezes você tem o vendedor, que ele é um vendedor ok, na média, né? Mas ele tem muito essa capacidade de inspirar pessoas, de ter uma visão macro, distanciada. E assim como você tem o cara que é um vendedor super estrela, mas que não tem o menor tato, a menor vontade, né, de estar ali liderando. Então, já é um primeiro grande ponto ali, né? E acho que depois a gente entra em questões mais práticas, né, Rafa? De o tempo, né? O nosso tempo é limitado, a nossa energia mental é limitada, né? Não dá para a gente cair no conto do pato, né? Nada anda e Uhum. voa. Eu penso o seguinte, Rafa, você pensa, né? Até como eu falei aqui na minha apresentação, a gestão de processos, né? Cara, de processo estou falando de gerir funil, analisar métrica, desenhar KPI, OKR, SLA, etc, etc, etc. E a gestão de pessoas, né? Que é, putz, o que, que motiva cada pessoa? Como é que eu inspiro? Como é que eu analiso? Como é que eu promovo? Como é que eu demito? Só essas duas macro competências já demandam muito, né? Então, Uhum. se a pessoa for executar, né? Então, já desarranja, né? Entendi, entendi. Então, uma questão aí de competência e uma questão de produtividade, né? Que você trouxe pelo que eu entendi, né? Do discurso. E aí, cara, isso até só um parênteses, né? Antes de te trazer uma nova pergunta aqui que eu pensei, mas isso eu vejo que é um erro comum, inclusive na ascensão de líderes, né, cara? De não necessariamente o melhor gestor enfim, vai ser aquele melhor vendedor, né? E vice-versa. Não, as competências são necessariamente não são iguais. É óbvio que a questão da performance ela é um fator relevante, né? E é difícil você ter líderes de vendas que não tenham tido uma performance pelo menos aceitável em vendas, é uma coisa óbvia. Não, isso é ponto pacífico, né? Mas não necessariamente, como você falou, é o melhor vendedor, melhor profissional que vai ser aquele melhor líder, né? Isso não é uma regra, né, Portela? Então, Sim. E tem também, né, Rafa, se a gente parar para pensar aqui, se a gente for ampliar essa questão, tem uma questão cultural, assim, organizacional do modo geral, quase uma questão social, que até há pouco tempo atrás, né, um profissional de sucesso era um cara que era um líder de uma equipe, né? E hoje em dia, eu acho que uns 10, 15 anos para cá, você vê que tem muitas pessoas, cara, eu quero uma carreira de especialista, uma né? especialização, é isso aí. Uhum. Você não precisa necessariamente ser um profissional reconhecido, né, pela tua empresa, pela sociedade, porque você é um gestor, né? Você Isso é pode ter um uma tabu também, né, Portela, que eu acho um que é tabu, né? quebrado de que, sei lá, líderes ganham mais, têm mais sucesso na carreira, e não é, né, verdade? A gente já viu vários casos aí, eu tenho casos até pessoais que não. Eu tenho até orgulho de falar que times que eu gerenciei, a maioria deles ganham bem mais que eu na época que eu era líder, porque batiam meta e tem que ganhar meta. Exato. Exatamente. Cara, conectando aqui, então, quais seriam os fatores barra cenários que faria até sentido, né, o gestor vender, principalmente entrando naquele ponto de liderança pelo exemplo, né? Como é que você vai liderar um Uhum. time também se você não mostra para esse time que você manja e sabe vender? Então, conta para a gente um pouquinho qual o cenário que tu, como gestor, entra mais na operação, talvez por tipo de profissional, de perfil, de momento, e como é que tu lida com essa dinâmica aí de liderar pelo exemplo no teu dia a dia como head? Boa, boa, Rafa. Eu acho que assim, né? Você tem o exemplo clássico, o exemplo prioritário, que, cara, tá em literatura, tá na prática, que é o de grandes negociações, né? É esperado por todo mundo, né? Pelo próprio time, pelo cliente, que, cara, aquela venda do ano, aquele contrato de milhão, né? O gestor alto tem que se envolver, né? Já é uma coisa, isso é um ponto pacífico também. Eu acho que isso não tem discussão, né? E aí, você me permite uma anedota, um exemplo disso, né? Que eu acho bem interessante. Foi o seguinte, antes até de eu ser vendedor, né? Quando eu estava na faculdade, eu fiz RI, Relações Internacionais,
E eu lembro que a gente estudou o case ali, que foi até case de Harvard, da Bombardier versus a Embraer, né? Duas empresas aí, briga de cachorro grande, né? As duas no mesmo setor ali de jatos de pequeno e médio porte, né? E a Bombardier canadense querendo entrar na América Latina, a Embraer brasileira querendo entrar na América do Norte. E virou uma disputa de Organização Mundial do Comércio, né? Enfim, uma acusando a outra de receber incentivo fiscal, protecionismo. Que louco. E aí, e aí a Embraer, cara, que estava num abuso, né, cara, vou entrar no mercado do canadense, do meu concorrente. Eu lembro que eu li uma revista, né, fiquei tão pegado no caso que eu fiquei... E eu lembro de uma revista lá, uma época, Negócios da Vida ali, que o CEO da Embraer, na época, mandava e-mail, cold e-mail de prospecção para empresas canadenses, falando, olha, eu sou, esqueci o nome dele agora, eu sou fulano de tal, você não me conhece, eu sou presidente da Embraer, né? E gostaria que você conhecesse os meus produtos. Então, assim, pensa, é uma coisa que é grande, obviamente, e que é complexa, né? Você está entrando no território inimigo ali, né, cara? Então, o Então, é CEO uma vai vender. operação que exigiu até que o CEO se metesse, né? E que fizesse o processo. Exato, cara. E via de regra, né, Rafa? Eu acho que é aquilo, né? Cenários que pode vender além desse. Esse é o clássico, né? Mas outros cenários. Uma equipe muito nova, ou um vendedor muito júnior, né? É, às vezes entra tanto pelo lado, né, de aquela pessoa se sentir, né, mais confiante, sentir que ela tem o apoio. É. Até de E também, segurança, né? De ver você fazendo, falando, poxa, agora eu exato, entendi, né? Na minha frente aqui, como o Portela fez. exatamente, exatamente. E até, cara, alguns cenários aí de, putz, hoje eu estou num setor bem específico, mas você vê que, cara, até as startups estão cada vez mais específicas, né? Uhum. Também tem um outro lado, Rafa, que às vezes é pouco falado, né? Que é de o próprio gestor também demonstrar humildade, cara, de assim, poxa, esse produto, eu sei muito de vendas, mas esse produto específico eu vou entrar contigo também, para o próprio gestor aprender também, né? Isso é um insight que é importante, né? Eu acho, né, Rafa? Acho que também, assim, negociações travadas, né? Cara, fazer um follow-up, entrar com uma segunda voz, né? Fechamento de mês, fechamento de trimestre. Fechamento de... Cara, é aquilo, né? A gente sabe muito bem que o vendedor se apega, né? Mas que no final do dia, cara, tem uma dimensão muito objetiva, né? Aquilo precisa fechamento de mês, de tri, cara, temos que limpar o pipeline. Então, Uhum. entrar o gestor ali, cara, vai ou não vai? O que está faltando, né? Que o Uhum. cara entra com autoridade e com desapego, o cara destrava ali pipeline também que está rodado. Então, esse é um setor muito bom. Isso é bem legal, cara, porque assim, só complementando isso que você falou agora, tem uma questão até de uma segunda visão do deal, né? Quando a gente tem uma única pessoa conduzindo aquele negócio, geralmente é uma visão bem enviesada ali daquele contexto, e quando trava, muitas vezes não é por falta de capacidade técnica, mas a pessoa já não está conseguindo olhar com olhos diferentes de alguém que entraria tranquilo, sem aquela pressão, né, do resultado, e falaria, poxa, vamos tentar fazer isso, né? Vamos fazer esse plano de ação. Então, acho que é bom para os dois lados, né? Para o profissional e para o cliente também falar com uma pessoa diferente, principalmente aqueles que estão travados, não estão avançando e tal. Mas eu queria só puxar um gancho que eu achei fantástico, que tu trouxe, Portela, relacionado ao outro lado da moeda também. O fato dos gestores venderem, às vezes, é uma forma de eles se manterem atualizados, né? Porque o que acontece muitas vezes é que você, como líder, principalmente quando o time chega num patamar ali grande, cara, você é consumido por uma porrada de outras tarefas e você perde contato com a operação. Essa é a grande verdade. Você fazia 8 calls por dia, X calls por dia, e há 3 meses você não faz uma call, às vezes. Então, você perde esse tato, que eu acho que é fundamental também, né? Para a gestão de entender o que está acontecendo no dia a dia ali, na linha de frente. Então, isso aí é fantástico, cara. Cara, vamos falar um pouquinho de habilidade, então, que um gestor precisa ter para exercer esse tipo de, nesses casos que você trouxe, né? Esse tipo de ação ali na venda. O que tu considera que são as skills que tu mais utiliza no teu dia a dia? Ô, Rafa, eu acho que tem uma grande skill que, obviamente, a gente espera que, como você mesmo disse, né, que o gestor ele tem que ser um bom vendedor, né? E tem aí dentro das skills, cara, uma que eu destaco bastante,
que é o entendimento do processo decisório, né? Que está muito relacionado com tudo que a gente está falando. Às vezes o vendedor ali, cara, se apega, eu estou ali negociando com o Rafa é meu hero, e grudo nele, e o Rafa falou que vai fechar, mas sei lá, por exemplo, até para citar o teu caso, né? Cara, você tem o Gabi, né? E, putz, será que o Gabi está vendo isso também? Será que o estagiário que entrou ontem falou, ih, essa solução aí que o Portela ofereceu não dá, né? Então, assim, eu acho que essa skill é muito boa, né? E que o gestor tem que ter, né? Que é o tal do julgamento do forecast, né? Tipo, bater o olho e falar, brother, não sei se é isso não. Fazer aqueles questionamentos. E, cara, é aquela visão, e também, né, o gestor, né? Até por ele ser mais experiente, né? E ele tá no negócio, ele consegue ver outros lados, por exemplo, isso que a gente está falando. Não, eu estou aqui, eu gerei o valor, nível, tá, mas, cara, você já viu se a empresa tem uma área jurídica que vai falar que, sei lá, não está em conformidade com a lei número tal, né? Será que não vai ter um comprador ali que não está vendo o valor, que vai te dar um bloco porque você não preencheu o Excel que ele mandou, entendeu? E vai atrasar a tua venda, vai tentar te queimar, entendeu? Então, assim, essa visão mais ampla de negócios, né? É uma skill também muito importante que o gestor tem que ter. Entendi, cara. E qual que é o real custo para operação, assim? Eu não sei. Tu tá com um time de quantas pessoas aí, Portela, hoje? Só para a gente ter uma referência. Cara, hoje eu tô com 5 pessoas. Tô com um Tá time com cinco pequeno em pessoas duas e é um time áreas. só de vendedores ou já quebrou em pré-vendas? Como é que é a dinâmica de vocês? Então, hoje, esse é um dilema legal, Rafa. Hoje eu tô só com vendedor, né? Porque a nossa venda é muito técnica, né? E ela já Uhum, começa muito técnica. uhum. Então, cara, eu penso como é que a gente faz isso, né? Se é contratar no futuro um BDS, um cara mega especialista que Uhum, também seja mais técnico, mas que vai fazer a prospecção. uhum. Enfim, é algo que eu estou pensando, mas por hora a gente não quebrou ainda, tá? Na Tá. minha experiência anterior, que era educação, também era um pouco nichado, que era de alto nível, eu já consegui quebrar. Então, tinha BDR ali, entregando o primeiro Uhum. valor ali de educação para gestão, né? Também tinha uma grande discussão ali se devia ter ou não, mas hoje, no momento, eu estou analisando, né? Eu quero deixar correr Essa, alguns meses aí essa para discussão é analisar. clássica, né, Portela? Não tem certo e errado. A gente cada vez vê mais isso nas empresas, assim, pelo menos aqui na Inside. Cada operação está no momento, tem um ICP diferente, é bem dinâmico. E um parêntese, né, Rafa? Às vezes a pessoa, né? Eu, por exemplo, né? Adoro Aaron Ross, receita previsível, mas a galera vê ali e lê. Cara, eu vou abrir uma banquinha de limonada. Não, então tem É que ter isso, SDR, tem que ter um. né? É o Não, peraí. famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl C. Calma lá, né? Calma lá. É que Não, nem o mas espinho. todos. Cara, qualquer Exato. método famoso. Ah, não, li o livro, agora é isso. Vou fazer esse negócio. É complicado, é engraçado. A gente que tá em consultoria vê isso todo dia, Portal. Não, cara, mas os unicórnios têm assim, porque isso vale para tudo, né, cara? Não, porque o Google tem OKR, a gente tem que ter OKR. Porque o Salesforce começou com SDR, a gente tem que ter SDR, né? Então, vamos analisar, né, cara, o momento, a preparação que tem que ter, né? Claro, Particularidades do negócio, né? claro. Cara, eu ia te trazer justamente esse ponto, né? Então, para a tua operação aí, qual que é o impacto hoje que tu sente de tu entrar? Porque eu acho que até seria legal tu trazer, talvez tu tenha algum racional, né? De como é que tu toma a decisão? Tipo assim, vou entrar numa call agora ou não? Vale a pena ou não? Tem algum racional que tu pensa em, cara, hora de produtividade, tamanho do Hum, gap de meta? É mais para um líder, uma liderança aí que está ouvindo a gente entender, poxa, como é que eu tomo essa decisão? Porque na prática, né, Portela, é difícil, né? Porque se tu sim, sair entrando em call de todos os teus vendedores, tu vai parar de trabalhar para fazer isso e vai trabalhar pela galera, né? Agora, se tu também não entrar nas calls-chave, tu deixa de gerar um impacto na tua meta, no teu resultado, que é super importante. Então, como lidar com essa matemática no dia a dia aí? é. Rafa, cara, uma boa pergunta, né? Eu acho que é o seguinte, né? Você tem que ter um cálculo, né, cara, de venda travada, de coisas que você sabe que às vezes o teu vendedor não está vendo. Então, putz, vou entrar para entender, ou às vezes acontece, né, cara? O vendedor tá acreditando demais ali no lead, tá acreditando demais no cliente, né? É,
Vou te dar um exemplo que aconteceu recente, né? Teve um caso que era uma negociação complexa, né? A vendedora bem júnior e, cara, era muito complicado fazer a cotação, era muito detalhezinho, né? E o cliente falou assim, não, eu preciso disso para amanhã, né? E aí, putz, não vou conseguir mandar até amanhã, não sei o quê. E o cara botando pressão. Então, Uhum. assim, cara, aí, meu Deus, perdeu, né? Eu falei, não, peraí, vamos marcar uma call, vamos entrar para entender, né? Como é que a gente explora, né? É também um lead novo, que nunca tinha feito um pedido, uma solicitação, então, vamos entender, Tinha que dar uma vamos... educada também, né? Enfim. Exato, né? Vamos... E aí o cara falou, não, realmente, eu tinha um prazo para mandar, não consegui, mas não morreu. Eu vou ter um outro prazo para mandar, então vocês podem mandar, eu preciso que vocês mandem, que era uma licitação, né? Então, eu preciso que vocês mandem, né? Porque eu estou Faltou dar pretendendo. aquele segundo nível de aprofundamento ali, né? Do que está É. acontecendo. E, Entendi. Rafa, também, como a gente falou, né? É uma tecla que eu bato bastante, grandes negociações, né? Até para justificar o CAC, né? Sim, Também sim. tem isso, cara. É uma negociação que está enrolada pode até ter um potencial, mas, putz, é uma venda de R$ 100, cara. Bicho, às vezes é melhor você, sabe, o custo do teu esforço ali vai ser mais caro do que o resultado final. Então, Esse ponto do valor do deal para a empresa eu acho que é cara, relevante e o contexto também, né? O cenário de o quão enrolado tá, é, qual que é se é uma coisa que realmente vai fazer diferença você entrar. Isso eu acho que é é um exercício verdade. massa, né? Porque muitas vezes tem demandas que é uma coisa que eu também puxo muito. Tem demandas que a própria pessoa poderia fazer, ela não faz, ela está terceirizando o trabalho dela. E tem demandas que ela precisa de outra pessoa, mas não necessariamente da liderança. Pode ser um outro profissional de vendas que dê um apoio, né? Isso aí a gente fazia na época de RD, né, Portela? Bastante, chamar a galera para ajudar em call. Sim. Porque, claro, tem coisa que um gestor vai agregar valor, mas tem outras estratégias, táticas de envolvimento de mais stakeholder ali que não precisa também necessariamente ser um gestor, né? Então, acho que o povo explora pouco essas ações, às vezes, né? Tem É isso. verdade, cara. É verdade. Às vezes você chamar até alguém que não é de vendas, né? Eu acho que até você gera Exato, aquela confiança. Deixa eu chamar meu cara técnico aqui, né? exato. É Não isso que eu ia te é? perguntar, cara, porque assim, além da venda em si, né, como gestor ou essas outras pessoas podem contribuir para essa experiência de compra? Porque no final do dia é uma jornada de compra, né? Quem está do outro lado. E que, óbvio, se tu souber mover bem as peças ali, né, do xadrez para agregar mais valor para essa pessoa, melhor. E aí, como é que tu faz aí na tua venda, né? É só realmente a venda ou tu ajuda com algum tipo de mentoria, de plus, tu agrega valor nesse sentido? Conta pra gente. Claro, claro. Rafa, tem que ter, assim, né? Vou falar um pouco do geral, né? E do Uhum. específico, né, cara? Eu acho que no geral é um pouco disso, né? O gestor, ele tem que ver que ele tá gerindo, né, cara? Ele é o técnico do time, como falou no post, ele é o maestro da orquestra, né? Então, ele tem que saber, cara, esse violino aqui vai dar uma harmonia aqui com esse clarinete, né? Esse jogador aqui só está indo no ataque, mas como é que está o passe, né? Então, ele ter essa visão aí de orquestração, né, sem trocadilho aí, é muito importante, né? E de outras formas também, né, Rafa? Como você falou, coaching também, né? De dar aquela visão distanciada, mas de conhecendo o processo de vendas, né? De explicar às vezes para aquele vendedor que, olha, você está aqui, o teu lead está aqui, né? E outras atividades também, né, Rafa? Por exemplo, o gestor, né, cara? Ele é um cara que tem que estar preocupado com SLAs, né? Se a gente for expandir a experiência de compra, cara, beleza. Será que é só eu entrar? Será que se eu bolar um ABM com marketing não vai agregar muito mais valor e deixar muito mais venda do que eu tendo que bater no cliente também? Né? Será que a gente estabelecendo um pós-venda bom, um CS bem feito, será que não vai estimular upsell, cross-sell, indicação, né? Então, acho que pensar esse macro também, fugindo até um pouco da área de vendas e seguindo Uhum. uma tendência, né, Rafa, que a gente está vendo muito forte, que é revenue, né, cara? Hoje é tudo receita, né? Exato. Então, como é que o gestor passa essa visão holística de receita, né, para ajudar o vendedor, né? E, Uhum. por fim, né, Rafa, acho que um outro ponto importante que a gente não pode deixar de falar
que é também, dependendo da operação, né, na receita de bolo, como a gente está falando, mas cara, é de ter um sales enablement, ter um sales trainer, né, cara? Em vendas Exato. técnicas, né? Vendas Outras técnicas, pessoas. arquiteto de solução, né? Uhum, É uma uhum. figura que tinha muito antigamente, né? Que veio morrendo e eu vejo até que está um pouco voltando agora também. Cara, às vezes tem um. Principalmente para venda técnica como a tua, de Exato. alta complexidade. Uhum. Cara, é algo que eu penso muito em instalar aqui, né? Aí agora, falando um pouco do específico aqui, né, Rafa? É, a galera é muito técnica, né? Então, eu é muito de dar uma visão comercial, de a parte técnica, ela não invalida a parte comercial, né? Entendi. Aquela hora que, cara, você resolveu a parte técnica, ele vira um produto, vira uma solução. Então, cara, como é que tá o follow-up, né? O que ele te disse? Como é que é o processo decisório, né? Então, também tem essa ajuda de dar essa visão comercial. Não é tipo, beleza, tecnicamente é perfeito, mas nunca só isso, né? Sim, sim. Então, Cara, até só trazendo um gancho ali, você citou o teu post, né? Fala um pouquinho pro pessoal desse post, até a gente pode compartilhar depois o link, eu acho que ficou legal o conteúdo. É um resuminho do que a gente está falando aqui, né? cara, esse post aí é parte de motivação, de coisas que eu vi e de já Aham. vivi, né? De que, cara, você como head ou gerente ou coordenador não está vendendo, sabe? Então, o meu post foi muito para falar disso, né? E eu peguei o gancho aí, tinha acabado de acabar a Copa do Mundo, né? Eu não sou um cara ligado em futebol, mas eu acho que essa metáfora ela é muito boa, né, cara? Sim. De que você não vai medir o cara pela capacidade de vender, você vai medir ele pela capacidade de gerir pessoas que vendem. Mas fazendo poxa, agora tu trouxe uma analogia, a bola quicando, eu vou ter que aproveitar, né? Mas Manda fazendo aqui mal. a nossa perda ali para a Croácia, né? Muita gente criticou, né, o nosso técnico justamente por não ter pegado junto com o time naquela parte dos pênaltis. Então, é isso, né? Ao mesmo tempo que a pessoa não é medida por aquilo, em momentos chaves, quando ela não está junto, o negócio pode cair, né? Por terra ali o que ela esperava. Então, Sim. realmente é difícil, né? Não tem uma resposta certa, né? De, não, o vendedor não tem, gestor não tem que vender nunca, ou tem que vender sempre. É. É Não, complicado. um ajuste fino, né, Rafa? Um ajuste Sim, fino e cara, é aquilo, né? Se o cara tá lá em campo o tempo todo, algo tá errado. E se o exato, cara também não tá nunca, né? O que sempre um risco, né, Rafa? É um risco exato. porque, cara, vamos ser sinceros, tem gente ainda no mercado que pode ser chefe. Ponto. Né? Uhum, uhum. Acha que é comando e controle, acha que é só, né, mandar. E também, mesmo pessoas competentes, bem intencionadas, capacitadas, não tem como, né, Rafa? Você começa a ter um distanciamento, né? Como a gente também está falando, né? Então, em que medida, né? Em que medida você está ali botando calor, em que medida você também está gelado e que não sabe o que está acontecendo ali no pipeline do dia a dia, né? Então, É um negócio que tem que ser bem gerenciado, né? Mas realmente, cara, essas técnicas de gestão, assim, de liderança, elas são bem complexas. É uma ciência à parte, né, Portela? Tem muita coisa aí para você usar como técnica e é muita coisa comportamental mesmo, de saber como tomar aquela decisão rápido naquele momento, né? Eu acho que tem muito disso. é verdade. Cara, eu ia te perguntar que riscos tu vê, né? Ou problemas eventuais que podem acontecer aí em casos de lideranças que se envolvem muito e que optam por ser mais operação, mão na massa mesmo, né? Entrar nas calls do seu time. Quais são os riscos, problemas que podem acontecer nesses casos? Boa. Cara, acho que o primeiro, né, é aquele bem direto de você vai estar levando o CAC da tua operação, né? Às vezes Explica um devia pouquinho ser. para quem não sabe o que é CAC, eu imagino que a Ah, galera já boa. saiba, Na mas dá uma verdade, visão aí. é o custo de aquisição do cliente, né? E um dos principais componentes do custo de aquisição do cliente é a hora das pessoas que estão envolvidas, né? Tradicionalmente aí vendas e marketing. Então, por padrão, né, o gestor, como ele tem um salário mais alto,
ele vai contabilizar para esse custo, nessa composição de custo aí do processo de aquisição de venda, né? Principalmente Então, o fixo, né? Sim. principalmente o fixo, né? E você imagina, né, Rafa? A gente está falando de vendas, né? Claro que todo mundo aqui sabe que qualquer área de vendas, qualquer vendedor recebe mais não do que sim, mas você imagina, você está levando um custo aí que pode dar errado, né? Então, eu acho que tem esse custo aí, direto, que é um risco que tem que ser bem analisado. Uhum. Você tem o risco também do gestor, né? Não deixar de olhar para as coisas, deixar de olhar para as coisas de gestão. É Tá. que, putz, é aquilo. Uma hora de call poderia ser uma hora de one-on-one, né? Então, é como a gente falou, o tempo é escasso para todos nós, né? Uhum. E acho que terceiro, né, que eu acho que também é um risco bem aparente, que é você não desenvolver o time, né? E você não rampar os vendedores. Se você está ali, você gera uma muleta, você cria uma muleta interna, né? E que é mais grave ainda que é uma muleta de gestão. Então, esse é dar um mau exemplo, né? Ah, é mal acostumar a galera, né? Mal acostumar a galera, é criar dependência ali, né? Cara, esse papo é complexo, né? Porque é que nem aquela linha do coaching, aquelas fases da liderança, né? De quando a pessoa tá no começo, você tem que dar mais exemplo e ela tem que pegar o jeito, mas em algum momento ela tem que começar a fazer sozinha e você dá os feedbacks até que chega no momento que ela já toca sozinho o dia a dia e você vai pontualmente, né, entrar. Pelo menos as jornadas aí da galera top performance, a gente vê que é muito assim, né, Portela? Vai crescendo e até a galera de liderança brinca, né? Geralmente tem profissional que dá mais ou menos trabalho, né? Dependendo dos profissionais que já estão numa fase de maturidade maior, com uma performance mais, Sim. né, previsível ali. Mas, cara, isso no papel é muito lindo, mas na Exatamente, prática é né? assim, quando é que vai de uma fase para outra, né? Quando é que realmente virou? E assim, digo mais, vou colocar um tempero aí nisso, Rafa, que existe também personalidade, né, cara? Tem Ah, aquela pessoa que ela é naturalmente propensa a pedir ajuda e tem aquela pessoa que é naturalmente propensa ao, ah. cara, deixa eu orgulhosa, ou então assim, cara, deixa eu Ou me até ferrar mais para eu autônoma, aprender. né? Mas Gosta de autônoma espaço, também, né? exato. Então, assim, também tem isso, né? Às vezes o gestor quer entrar e a pessoa não quer, ou o contrário, né? Tá vendo que precisa, né? Eu, por exemplo, né? Personalidade, né, cara? Eu sou um gestor que naturalmente eu gosto de deixar um pouco mais solto, né? Ah, Então, que também é um desafio, né? Eu tenho muita aversão à microgerência, né, cara? Então, sim, sim. mas Só que às também, vezes você pega uma pessoa que, se não for assim, pelo menos naquele começo, ela não funciona, né? exato, a gente tem que ir no detalhe, cara. Vamos ver aquela linha do e-mail que você mandou para ver se tá boa, né? Ó, o É, preenchimento aqui do CRM não tá legal. é. Então, o que é legal também, né, Rafa? E aí é uma coisa muito de liderança, né? É a construção da confiança, né? Começa pela comunicação, pelo alinhamento, né? De você explicar para a pessoa, né? Tem a responsabilidade do liderado de entender, né? De, poxa, eu aqui sou júnior, vou aprender com essa pessoa, mas em dado momento eu sei que eu vou ter que desgarrar, né? Então, Como é que tu faz esse alinhamento, Portela, com a galera, assim, via one-on-one? Como é que são essas conversas? Que eu acho que aí tá um ponto-chave, cara, que talvez é esse ingrediente que falta. A liderança criar esses momentos de papo reto mesmo e ser o mais transparente possível, porque, cara, se não rolar assim desde o começo, é muito difícil dar certo. cara, Rafa, essa aí é aprendi da melhor e da pior forma, né, cara? Não adianta, você tem que estar próximo, você tem que conhecer a pessoa, você tem que se mostrar aberto, você tem que reservar espaço mesmo, cara. A hora não é sagrado, entendeu? E no começo, ou com pessoas mais juniores, cara, uma hora toda semana, no mínimo, até os dois entenderem o que está acontecendo, até os alinhamentos serem combinados e serem seguidos, né? Então, cara, isso é dispensável, né? Eu acho que... E entra outro ponto também, né, Rafa, que como você falou, né, cara, é uma ciência à parte, mas assim como venda, no geral, né, a pessoa tem que gostar de gestão de pessoas, né? Ela pode até não ter todas as técnicas também, mas ela tem que gostar. Cara, se você não gosta, se você acha ruim você despender
30, 40, 50% da tua semana só falando com o teu liderado, você não serve para ser líder, cara. Então, Ou seja, tem que gostar de sofrer, né, Portela? Não, tô brincando. não. E aí chegou, né? Tipo, e Ai, lidar cara, com as dificuldades e diferente. Tipo, eu tenho o Joãozinho, cara, o Joãozinho me abre tudo, né? A Mariazinha não me abre nada, né? O fulano não, cara, é incrível, né? é Porque, assim, complicado. é uma complexidade gigante, mas eu brinco, óbvio, né? Eu sou uma pessoa que adoro, né, esse tema de gestão de pessoas, mas eu acho incrível a visão romântica, né, que muita gente tem de como é legal e é cool ser líder, né, cara? E quem passa por uma cadeira, assim, pelo menos a minha experiência, é que, cara, tem uma visão totalmente distorcida da realidade, né, Portela? Enfim, e é o que E, você cara, falou, a pessoa tem que gostar desse desafio e tem que ter muita, eu acho que muita calma também, né? E muita tranquilidade de que, meu, é uma construção, não adianta. Quando a gente pensa de pessoas, não tem tem método, mas não tem uma ciência 100% exata que vai ser aquilo ali se tu implementar, né? Como a gente trouxe antes. Rafa, tem aí um adendo importante aí que a gente fala, que é um ponto importante também, é que não é fácil, né, cara? Que o líder, às vezes, ele apanha de cima e apanha de baixo, né? É, Né? Até, às vezes, o CEO tem o conselho, né? Tem acionista. Mesmo que o cara seja o CEO, cara, o cara também apanha de cima e apanha de todo mundo com demanda de tudo, todo né? mundo tem um líder no final das contas, uma E todo, liderança, e todo mundo tem então, a cenoura na frente e atrás, né, Portal? atrás. Não tem jeito. Isso daí, cara, Exatamente, cara. Então, e tem pessoas que às vezes é melhor, cara. A é. pessoa já sabe que não quer jogar esse jogo e vai ser um especialista, vai ser um colaborador individual para sempre. E tá tudo E a bem gente também. conhece, né, colegas nossos aí, Sim. inclusive da época de RD e de outras empresas que, poxa, cara, que hoje são super vendedores profissionais e que seguiram carreira de especialista por isso, porque curtem vender, mas esse negócio de gerenciar pessoas já é outra praia, né? E como Então, você também falou, né, Rafa? Tem gente que às vezes, cara, o cara, como individual ali, o cara ganha muito mais que muitos gestores. é óbvio, e não é uma questão financeira, gente. Não Assim, é, se exato. você é líder de vendas ou de qualquer área e está se motivando só pela questão financeira, escute esse podcast. Vá falar com. Faz uma pesquisa, né? Desafio. Fala com cinco, não precisa nem ser muito, cinco líderes de vendas aí, e pergunta se é só pela grana que eles estão, porque não tá, cara. Se for só pela grana, não dura sei lá, não dura 6 meses, né, Portela? É foda. Não dura. Cara, eu acho que o principal cara, você tem que gostar de ver outra pessoa realizando um bom trabalho com a sua ajuda. Isso aí é muito legal. E, cara, óbvio, e gostar também de gerar pessoas no geral, não é só lidar, né, com as pessoas, mas é gerar impacto através de pessoas. Eu gosto muito enfim, daquela frase, aquela máxima, né, de que impérios não se constroem sozinhos. Então, o papel da liderança hoje é fundamental, né, para qualquer business, cara, qualquer, sei lá, solução não vai crescer, não vai escalar sem uma liderança eficiente, porque sem um império de gente ali fazendo aquele negócio, o negócio não vai para frente. Então, eu acho muito, até quando a gente pensa por esse lado, muito legal, né? O impacto, a missão que está por trás desse propósito da liderança. Mas é o que você falou, né, Portela? Tem que se identificar com isso, tem que se mover por isso. E se não mover, tá tudo bem, não é melhor nem pior por isso, né? Exatamente. Né? Exatamente. Cara, eu tenho um último ponto aqui que eu queria tratar contigo antes da minha última pergunta clássica que eu faço para todos os convidados aqui, tá, do podcast. Mas dando uma resumida no que a gente falou dessa jornada, né, do profissional, chega na tua mão, vai crescendo e tal. Qual que é o momento de desmamar essa pessoa? Vamos falar assim, né, assim, como é que tu identifica que, poxa, agora esse profissional posso largar, assim, tá voando, tá bem, tá jogando bem o jogo, tá controlando bem o processo. Quais são os sinais e os indícios, até contando o teu time aí que você citou, que você utiliza para tomar essa decisão de se distanciar um pouco mais, pelo menos do lado operacional da coisa, né? Boa, boa, Rafa. Eu acho que assim, aqui nas minhas outras experiências como líder também, né? Eu Uhum. acho que é quando
que acontece, né? Geralmente, o cara que está no início, o júnior, ele começa a ficar bom em uma área. Pô, o cara é bom, às vezes, em fazer uma boa qualificação, ou o cara é bom ali em fazer uma boa técnica de fechamento, mas ele ficou devendo alguma coisa lá atrás. Então, eu acho que o momento quando você vê que o cara começa a dominar o processo de vendas. Quando ele Legal. começa, poxa, cara, a solução está ali, a fase de solução tem 80%, o fechamento está em 90% e a qualificação está em 75%. Então, aí, putz, o cara já está conduzindo ali um processo. Então, é a hora de você, cara, esse cara ele está rampado, né? E também aquela competência que eu falei também, que eu acho, Rafa, que é um ajuste cada vez mais fino e é difícil de fazer, que é entender muito bem o processo decisório, a jornada de compra do cliente, né? Né? É difícil. E também, por último, né, Rafa, cadência, né? Putz, não, falei aqui com o Rafa, tá, mega negociação, o cara tá quente, mas, pô, passou 2 semanas e... Tá, mas e aí? Ele não falou nada, você não falou nada, então acho que... Cadência, tu diz de atividades, né? Ter um volume barra qualidade Exato, de atividades dentro do que tu espera. exato. Uma coisa é você falar assim, não, o Rafael não falou comigo, porque ele tá tudo ok, mas ele vai ter liberação de budget daqui a 3 meses. Ah, ok. Outra coisa é, mas e aí? Eu não sei, tenho que falar com ele. Então, cara, vamos, É vamos uma resolver isso aí. união ali, então, de dominar bem o processo, as reuniões, as etapas e as interações com o lead, garantir um volume, uma consistência das atividades dentro do que a gente espera de volume ali de trabalho também. E você citou mais um ponto que me O fugiu processo também. decisório. Entendeu? Mapear O bem processo. o... Não, é a É, jornada de compra, você citou, né, do cliente, isso. processo É, decisório, ter esse entendimento também de como é que funciona a máquina do outro lado, né? Isso eu exato. consideraria daí claro, né, em níveis diferentes, mas um nível mínimo de rampagem ali, tá no mínimo que a gente quer, então eu já posso ir soltando, né? Exato. Massa, cara, bem legal. Legal, Portela, assim, muito show. Se tu quiser agregar mais uma coisa, fica à vontade aí no final, tá? Mas eu tenho uma pergunta clássica aqui que até não Hum, precisa ser alinhada com o tema necessariamente, fica bem à hum. vontade, uma pergunta mais pessoal. Seria um livro aí da tua vida, ou se tu, né, curtir mais série, filme, fica à vontade, mas um conteúdo que te marcou, né, e que te influenciou idealmente muito em alguma área de vendas aí para compartilhar com os nossos ouvintes. Cara, Rafa, é engraçado, né? Poderia pensar que em muita coisa, né? Ou Uhum. os clássicos aí de venda, ou alguma coisa, alguma série, filme que eu vi que me marcou, mas eu li recentemente o livro aí do nosso amigo em comum, o Louis, né? O Ah, Louis que legal. Sim, sim. Van Não li Holiday, né? ainda esse. Cara, lê o livro, eu tô com ele aqui, inclusive, aqui. Para quem quiser ver, né, vai ter Ah, desfocado tá. aqui, mas é Mas é One on reuniões Ones, one-on-one. Legal. que é um tema, inclusive, que a gente falou, né, cara? E, cara, é um livro sensacional, né? Aí tô fazendo, Lui, quero aí depois sou vendedor, hein? Quero uma comissão aí nas vendas aí, Comissão. mas é um livro bacana porque, cara, além dele, é um livro curtinho, mas além dele escrever muito bem, né? Ele faz muito bem o link da parte empírica com a teoria, né? Legal. E traz cases, né? E acho que assim, mesmo que quem esteja ouvindo também já seja um líder experiente, cara, não pode deixar a peteca dos orões cair, né? Você ter essa relação próxima, né? E vou dar um exemplo aqui também do próprio livro aqui, né? Que ele fala que é importante nos primeiros one-on-ones você ter uma apresentação, você se apresentar para a pessoa e a pessoa se apresentar, né? É aquele papo de alinhamento inicial que a gente falou, né? De expectativa Ex também. Hum. Exato. E eu li, eu falei assim, cara, Uma coisa básica que passa, né, cara? que Bizarro. passa? Eu falei assim, velho, que coisa. Será que não é um pouco cafona? Não vai soar meio falso? Eu falei, vou testar. Fiz isso e, cara, é incrível você se abrir Mudou. para. A Uhum. pessoa te entende, você entende a pessoa, você vê esses pontos em comum, né? Vê os pontos de desenvolvimento, cara. E tanto pessoal quanto profissional, cara, é muito bom, né? Muito bacana. Então, o nome do livro aí de novo, Portela? Reuniões one-on-one, Reuniões one-on-one do o Lui, né? autor Louis von Holleben.
muito top, cara. Eu vou citar esse que ele com certeza cita nesse livro, então. Ah, sim, ele clássico. cita o Gestão, é um clássico Porque, também. cara, isso daqui foi escrito em 1980 e, sei lá, 86, acho, a primeira edição, e o cara já falava de one-on-one lá atrás, né? Esse maluco aqui. Para quem não conhece o High Output Management, é o livro do ex-CEO da Intel, é um craque, né? Cara, Ben Horowitz, Mark Zuckerberg, essa galera lê esse cara, né? Então, assim, esse É pessoal um tá... clássico, é muito bom. Não, é um clássico e, assim, óbvio que é um livro mais antigo, mas é legal de você pegar o fundamento, né, Portela? Mas o que, poxa, como é um tema, esse negócio de one-on-one, interações de liderança ali, assim, mais formais, mais estruturadas, era algo que, cara, o Vale do Silício lá no comecinho já falava, né, para ver a importância e a relevância do tema e, como você falou, Portela, como ainda as empresas, de forma empírica, têm gaps, né? Não fazem isso de forma tão estruturada. Então, acho que é um campo super legal que você trouxe como indicação pessoal a estudar, né? E se aprofundar bastante. Show de bola. Massa, Exato. obrigado, né? Obrigado pela indicação. Papo super massa, Portela, né? Da Hidromares aí. Muito obrigado de novo, por aceitar o convite. Eu sei que você preparou também, né? O teu próprio post lá foi uma inspiração para esse tema, muito show. Mas fica à vontade agora de despedir do pessoal, contar um pouquinho como a galera pode entrar em contato. Não sei se quer deixar a tua rede, o teu LinkedIn ou outros canais aí do portal. Boa, boa, Rafa, obrigado também, né? Eu aqui do meu lado também acompanho o Rafa aí desde o tempo de RD e muito legal essa trajetória que você está tendo na Insight aí com o Gabi. E, cara, me acompanhar pelo meu LinkedIn, Rafael Portela, né? Só seguir lá, estou à disposição. Eu venho aí desde o ano passado na trajetória de postar muito no LinkedIn, acho que também é muito Boa. importante, acho que fica o recado para a galera. Só um parêntese final, né? Muitas pessoas ficam pensando, cara, eu não vou postar porque isso é óbvio ou é básico, mas se alcança uma audiência É. que, cara, que às vezes nunca ouviu falar, né? Às vezes a gente acha que a nossa bolha é realidade, né? Então, se abrir e dar a cara a tapa e postar no LinkedIn é muito bom. Então, Rafael Portela, me procurem lá. Cara, eu acho isso fantástico, vou fazer um paralelo que eu estou fazendo uma pós enfim, não tão a ver com o tema, mas eu estou fazendo Uhum. uma pós de neurociências aqui, psicologia, que é um tema que eu gosto muito, que tem, obviamente, relação com muita coisa de fundamento de vendas também, mas eu faço mais por prazer mesmo, assim, por curtir o tema. E tem esse negócio de autoridade, de percepção de autoridade, tem sempre os dois fatores, né? Tem um lado que é você realmente ser autoridade no tema, e tem um outro que é as pessoas saberem que você é autoridade no tema. Então, hoje as redes sociais, cara, é o melhor meio para a gente atingir mais pessoas hoje e mostrar que somos autoridade no tema. Porque tem muita gente nas redes hoje, agora é uma crítica pública polêmica, mas essa é real, né, gente? Tem muito mais gente que não é autoridade mostrando que é mais autoridade do que gente que é realmente autoridade aparecendo. Então, acho que esse estímulo à galera que está estudando para publicar, para postar, cara, é uma melhoria da sociedade que a gente precisa, assim, urgentemente. Então, eu queria aproveitar para trazer esse ponto que eu concordo e assina embaixo, Portela. Excelente Bem ponto, legal. né? Posta lá e me marca. Gente interagir. Eu fiz um questionário hoje no meu LinkedIn, inclusive. Depois você volta lá, a gente troca Eu ideia. já votei. E votei na Ah, minoritária ainda, hein? coisa boa, hein? Ó, polêmico isso daí. Se tu voltou na Polêmico. minoritária, já marca lá que eu quero entender por Polêmico. quê, cara. Mas, ó, Boa, boa. Portela, de novo, obrigado, tá? Você que está aí nos ouvindo, espero que vocês tenham gostado desse tema. É um tema mais específico hoje. Foi legal trazer o Portela aqui, que é um cara que está como head, está com time, está no dia a dia com a galera, trazendo aqui um pouquinho da sua visão. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, vou te convidar para dar uma olhada nessa primeira temporada do Inside the Sales. Tem bastante coisa legal nos nossos canais. Se você prefere ver vídeo no YouTube, se você prefere escutar o formato de podcast no Spotify. Te vejo aí no próximo episódio. Até logo.